A chuva caía fina naquela tarde, uma chuva que não assustava, mas que entrava nos ossos como uma lembrança fria. As janelas do café estavam embaçadas e os pingos escorriam como pequenas trilhas que pareciam repetir sempre o mesmo desenho. Lá dentro, o cheiro de café recém-passado preenchia tudo, quente, doce, familiar. Era o tipo de cheiro que abraçava quem entrava, mesmo quem nunca tinha sido abraçado de verdade. Emma enxugava o balcão com um pano já gasto, movimentos automáticos de alguém acostumada a trabalhar desde antes do sol nascer. Ela tinha mãos firmes, mas olhos cansados. Vivia com a irmã e os sobrinhos num pequeno apartamento, onde as contas eram dobradas como roupa limpa e guardadas juntas. Aluguel, energia, comida, reparos, esperança. Era pesado, mas ela não reclamava. Trabalhava, respirava e seguia. O vento soprou mais forte e fez o sino da porta tocar, um toque suave, como um pedido de entrada, como se o próprio mundo estivesse esperando permissão para entrar. Quando a porta abriu, Emma viu um homem parado ali. Ele estava completamente encharcado. O capuz pingava, o casaco grudava na pele. Era um senhor, talvez perto dos 65, talvez mais. Ele entrou devagar, como quem teme incomodar. O olhar dele não estava no ambiente, estava no chão, como se tivesse se acostumado a pedir desculpas apenas por existir. Emma se aproximou com um sorriso pequeno que sabia oferecer a quem parecia quebrado. "Boa tarde, senhor. Quer algo quente para se aquecer?" O homem levantou os olhos e por um instante Emma viu algo ali. Não era arrogância, não era tristeza comum. Era a solidão antiga, solidão que pesa no corpo. Ele pigarreou antes de responder, com a voz fraca, quase como se pedisse permissão para falar. Café. Só isso já ajuda." As mãos dele tremiam quando procurou a carteira no bolso do casaco. Ele abriu, vasculhou, apertou os cantos, virou um lado, virou o outro. A expressão dele mudou, quase como dor física, quando percebeu que não tinha dinheiro suficiente. O gerente, Brian, observava do fundo com o olhar que fazia contas em silêncio. Aproximou-se, apoiou a mão no balcão e disse: "Se não pode pagar, não atrase a fila." Emma sentiu o rosto esquentar, não de vergonha própria, mas por ele. O senhor olhou para as mãos, como se quisesse desaparecer. A respiração dele ficou curta e a garganta pareceu travar. Ele murmurou: "Desculpe, eu pensei que tivesse." Antes que ele terminasse, Emma tocou suavemente na mão dele. "Está tudo bem, pode sentar. O café é por minha conta." O silêncio no café mudou. Algumas pessoas olharam com reprovação, outras fingiram não ver. Mas o homem, ele levantou o rosto devagar, como se o gesto dela mexesse em algo que ele não tocava há muito tempo. Ele engoliu seco e disse apenas: "Obrigado, de verdade." Emma serviu não só o café, mas também uma fatia de bolo. Brian lançou um olhar duro, mas ela ignorou. Sabia que às vezes, quando a vida machuca demais, um café quente é mais do que bebida, é um salvamento. O homem bebeu devagar. Cada gole parecia uma pausa, um retorno ao mundo. Quando terminou, levantou-se com dificuldade e deixou um pequeno cartão sobre a mesa. Não disse nada, apenas sorriu, um sorriso triste, e saiu. Emma pegou o cartão no final do turno. Era simples, minimalista, um nome impresso em letras pequenas. Charles H. Everlin. Ela pensou que já tinha ouvido esse sobrenome, talvez num jornal, talvez em algum comentário sobre empresas grandes, mas não deu muita importância. Guardou o cartão no bolso e foi para casa. No dia seguinte, a chuva voltou, fina, constante, insistente. E como se seguisse a mesma trilha do dia anterior, o sino tocou e ele entrou novamente. Mesma hora, mesmo casaco molhado, mesmo olhar de alguém que carrega um peso que ninguém mais vê. "Boa tarde, Sr. Charles", Emma disse, com naturalidade. "O de sempre?" Ele sorriu, surpreso que ela lembrava o nome. Se não for incômodo. Ela serviu. Ele bebeu em silêncio. E assim aconteceu pela terceira vez, pela quarta, pela quinta. Não era costume um desconhecido aparecer em dias de chuva com tanta regularidade. Mas Emma não perguntou. Cada pessoa carrega suas próprias tempestades. Uma tarde, enquanto ele bebia café, um grupo entrou no café.
Homens bem vestidos, roupas caras, pastas de couro, relógios que custavam mais do que Emma ganhava em meses. Eles olharam em volta, parecendo procurar alguém, até que viram Charles. A expressão deles mudou para alívio, admiração, respeito. Um deles se apressou. "Senhor Evelyn, graças a Deus o encontramos." Emma parou. O gerente parou. Todos pararam. Charles suspirou sem levantar da mesa. "Eu pedi que não viessem." "Mas, senhor," outro insistiu, "a diretoria inteira está esperando sua assinatura. Há negociações em andamento. O país inteiro está comentando sua ausência." O país inteiro? Emma olhou para Charles com mais atenção. Ele parecia menor do que as palavras daqueles homens, mais humano, mais cansado. O tom deles era de desespero. Não era assim que funcionários falavam com alguém comum. De repente, Brian se aproximou, mais simpático do que nunca. "Senhor, Evelyn, o senhor precisa de algo? Podemos ajudar?" Charles levantou o olhar para Emma, não para Brian. Apenas mais um café." Emma serviu, mas sentiu o coração acelerado. Evelyn, Evelyn. Agora ela lembrava. Ele era o dono de várias empresas do estado. Um bilionário recluso que havia desaparecido das manchetes semanas atrás. E ali estava ele, molhado, sozinho, tremendo, bêbado de chuva e de silêncio. Dias depois, ele apareceu sem escolta, sem pessoas atrás dele, apenas ele e o casaco molhado. Dessa vez, Emma se sentou com ele. Não queria que ele bebesse sozinho. "Posso perguntar por que o senhor vem sempre na chuva?" Charles olhou pela janela por alguns segundos antes de responder. "Porque quando chove, ninguém me reconhece." Emma ficou em silêncio. "Quando chove," ele continuou, "o mundo parece mais igual. Eu entro aqui e sinto paz. Você não me tratou como um nome, nem como uma carteira, nem como uma lenda, só como um ser humano." Ele respirou fundo. Há muito tempo ninguém faz isso. A conversa seguiu lenta, como o ritmo da chuva no vidro. Charles falou sobre sua esposa, falecida há 3 anos. Sobre como as empresas se tornaram jaulas, sobre como a riqueza isolava mais do que libertava, sobre como ninguém mais lhe dizia bom dia sem esperar algo em troca. E sobre como, naquele dia em que ele entrou encharcado, Emma tinha lhe devolvido algo que ele pensava ter perdido para sempre: dignidade. No dia seguinte, ele não apareceu, nem no outro, nem na semana seguinte. Até que, numa manhã seca, a primeira sem chuva em semanas, o café amanheceu com carros pretos estacionados na frente. Pessoas importantes entraram, jornalistas esperaram do lado de fora. Então, Charles entrou, limpamente vestido, elegante, sorrindo. Agora parecia o homem das manchetes, exceto pelos olhos. Os olhos ainda carregavam aquele silêncio de antes. Ele chamou Emma, pediu que ela sentasse. Ela ficou sem entender, mas obedeceu. "Emma," ele começou, "há dias em que uma xícara de café é apenas uma bebida, mas naquele dia o seu gesto salvou uma vida que você não sabia que estava desmoronando." Ela tentou falar, mas ele ergueu a mão. "Você não me deu café, você me devolveu humanidade." Os olhos dele marejaram. "E eu quero retribuir." O gerente abriu um sorriso enorme, já imaginando dinheiro, fama, alguma vantagem. Mas Charles ignorou Brian completamente. Ele entregou uma pasta a Emma. "Este café agora pertence a você." Emma arregalou os olhos, mas ele continuou. "E não só o café. Há um fundo financeiro, reservado em seu nome, para que você transforme este lugar no que você sempre sonhou." Emma abriu a pasta. Suas mãos tremeram. Havia papéis, contratos, valores que ela jamais imaginaria ver de perto. Só o primeiro número da primeira página era suficiente para mudar sua vida inteira e a da sua família para sempre. "Mas por quê?" ela sussurrou. Charles sorriu com doçura. "Porque às vezes, Emma, são as mãos que seguram um café quente que mudam o mundo.
não as que seguram cofres. Ela chorou. Ele chorou. O café inteiro ficou em silêncio absoluto. A notícia correu pela cidade. Garçonete salva bilionário da depressão sem saber quem ele era. Bilionário doa café para a mulher que o tratou com humanidade. Um café quente muda tudo. E mudou mesmo. Emma reformou o café, criou um espaço de acolhimento, treinou jovens, ofereceu refeições para quem não tinha. E Charles? Ele continuou aparecendo, agora não só nos dias de chuva, mas sempre que queria lembrar que ainda era humano. E toda vez que entrava, Emma o recebia da mesma forma que naquele primeiro dia. Com um café quente, com um sorriso, com humanidade. Porque às vezes é isso que realmente muda tudo.